Muito bom dia, amigos da rede! Hoje é 31 de outubro, o dia em que nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. E eu quero estar neste vídeo falando brevemente sobre a Reforma. Primeiro, eu quero estar lendo Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E também em Romanos 5,1, olha só. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. E o verso 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos reconciliados e seremos salvos pela sua vida. Meus amigos, como disse, estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. E esses textos, em especial Romanos 1,17, o justo viverá da fé, aparece 3 vezes no Novo Testamento e uma alusão lá em Abacuque. E aí se abriu os olhos do alemão monge Martinho Lutero. Porém, se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos compreender que a reforma não se deu de uma só vez por Lutero, pregando as 95 teses contra a doutrina romana, lá na igreja alemã de Wittenberg. Isso ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, mas a reforma já se deu início com os valdenses lá pelos anos de 1200 depois de Cristo. Depois passou por John Wycliffe na Alemanha, Jan Hus e muitos outros. O alvo dos reformadores era a volta para a Bíblia e na mão do povo de Deus a palavra. A salvação pela graça exclusivamente com fé em Jesus Cristo e a adoração voltada somente ao Deus triuno. Esses são os 5 solas da reforma. Conhecido também como a tulipa. E a reforma continuou com Calvino, Armínio e muitos outros. Hoje sabemos que, infelizmente, há necessidade de uma nova reforma, pois a palavra de Deus tem sido deturpada por muitos, né, amigos? Agora, esta é uma grande verdade. A salvação é uma obra toda de Jesus Cristo, mediante a fé, salvos por crer de graça, sem obras. Olha, eu vou estar lendo Efésios 2, 8 e 9. E também Gálatas 2, 21. Primeiro, Efésios 2, 8. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. E Gálatas 2, 21. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça viria pela lei. E o 22.
mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Graças a Deus. Meus amigos, então, jamais nós seremos salvos por boas obras. As boas obras são uma prova que cremos em Jesus Cristo e fomos salvos pela graça, sem obras. Foi isso, é o que lemos aqui em Efésios 2, 8 e 9. Amém, queridos? Então, viva a reforma protestante, que nós possamos, sim, permanecer firmes, crendo na palavra, crendo somente em Jesus Cristo, na graça salvadora, fé e obediência e adoração somente a Deus. Amém, queridos? Deus abençoa, ô glória!